E aí? Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 e finalmente, né, Flamengo em campo pelo Campeonato Carioca. Mas olha, o jogo de hoje à noite contra o Bangu, ele tem um detalhe, sabe? Uma história por trás que muda um pouco tudo. Não é só um jogo de estreia. Não mesmo. E quem ligar a TV hoje à noite, esperando ver, sei lá, o time principal, as grandes estrelas, vai ter uma bela surpresa. E é exatamente essa surpresa que a gente vai investigar. Isso. A nossa análise aqui, usando como base o que o GE e o Coluna do Fla publicaram, vai muito, mas muito além dos 90 minutos. É um mergulho na estratégia, no planejamento de um gigante do futebol para um ano que, vamos combinar, promete ser brutalmente competitivo. Exato. Nossa missão aqui é justamente entender essa engrenagem. Porque o Flamengo decide mandar a molecada pra fogueira logo de cara. Quando que os craques voltam? E o que essa partida específica, nesse palco tão simbólico, nos diz sobre as ambições do clube para 2026? Vamos desvendar essa história. Para começar, vamos falar do palco. O jogo é às 9h30 da noite, lá no estádio Moça Bonita. E só isso já é uma baita história. Faz simplesmente 23 anos que o Flamengo não pisa lá para jogar. 23 anos é muito tempo. Eu fico imaginando, sabe, torcedor que viu o último jogo lá em 2003 e hoje talvez esteja levando o filho, a filha, para ver o Flamengo no mesmíssimo estádio. É uma conexão de gerações que só o futebol proporciona, né? E não é um palco qualquer. Moça Bonita tem aquela aura, aquele cheiro de raiz do futebol carioca. As fontes até dizem que o estádio passou por adaptações, foi liberado e a resposta da torcida foi imediata. Ingressos esgotados. Ingressos esgotados. Isso cria um ambiente que é, assim, ao mesmo tempo uma festa e um verdadeiro caldeirão. E é nesse caldeirão que os Flamengo joga os seus garotos. As fontes são bem claras nisso. É um time 100% formado pelas categorias de base. Isso. Não tem um jogador do profissional ali para dar aquele suporte, sabe? Aquela tranquilidade. É a molecada e o técnico do Sub-20, o Bruno Pivetti, por conta própria. E isso é coragem ou loucura. Eu diria que é estratégia. O fascinante aqui é o teste de personalidade que está embutido nisso tudo. Para o Bangu, é a noite perfeita. Em casa, estádio lotado, contra um adversário que é tecnicamente forte, mas emocionalmente ainda está em formação. É a chance de ouro. A chance de fazer história logo na estreia. Exatamente. Já para os garotos do Flamengo é ao contrário. É o famoso, é aqui que o filho chora e a mãe não vê. Jogar bem na base com tranquilidade é uma coisa. Outra completamente diferente é vestir essa camisa com a torcida adversária toda em cima, valendo 3 pontos. É uma peneira psicológica acontecendo em tempo real. E a razão para isso tudo é a pré-temporada, né? O elenco principal se reapresentou na segunda-feira, dia 12. Mal deu tempo de desfazer as malas, praticamente. Pois é. Eles estão naquela fase de exames, avaliações, o começo do trabalho físico pesado lá no Ninho do Urubu. Então, usar o Sub-20 é a consequência lógica disso. É a consequência lógica do futebol moderno, que hoje é muito pautado pela ciência. Se a gente ligar isso ao quadro geral, vemos uma gestão de risco muito, muito calculada. O clube está, na prática, comprando tempo. Ele protege os seus ativos mais caros, que são os jogadores do time principal, de um desgaste prematuro. E de lesões, né? Imagina uma lesão agora. Exato. Uma lesão agora poderia comprometer a Supercopa, a Recopa, a Libertadores, que são as competições que realmente enchem os cofres e a sala de troféus do clube. Mas essa estratégia não tem um lado negativo? Eu fico pensando, não é um pouco, sei lá, desrespeitoso com o Campeonato Carioca, com a história do torneio e principalmente com o torcedor que pagou ingresso esperando ver um time competitivo? Até que ponto essa gestão de risco não esfria um pouco a relação com a torcida logo no comecinho do ano? Essa é a grande questão. É o dilema do cobertor curto. E não tem uma resposta fácil para isso. Por um lado, sim, claro, há uma quebra de expectativa. Mas, por outro, essa mesma estratégia oferece uma vitrine impagável para os talentos da base. Uma oportunidade única. Única. A escalação provável que as fontes citam com Léo Nanete, Iago, Wallace Ian, Joshua, para esses meninos, essa não é uma partida qualquer do Carioca. É a maior oportunidade da vida deles até agora. É a chance de mostrar para a comissão técnica principal que eles podem ser úteis durante o ano, sabe?
Cada minuto em Moça Bonita vale como um mês de treino no Sub-20. E falando nesses nomes, as reportagens destacam muito o Wallace Young como o mais conhecido, talvez por já ter treinado mais vezes com o profissional, e citam também o Alan Santos, que parece ter entrado bem no jogo de estreia, naquele empate contra a Portuguesa. A equipe busca a primeira vitória, o que já coloca uma pressãozinha extra, né? E essa pressão é fundamental no processo de formação. Não adianta só dar oportunidade. Tem que ter a cobrança por resultado. Mesmo sendo um time de garotos, a camisa do Flamengo exige vitória. Eles não entram em campo só para ganhar experiência. Entram para vencer. Entram para vencer. Para o técnico Bruno Pivetti, é um desafio tremendo. Ele precisa desenvolver os atletas, dar confiança, mas ao mesmo tempo ele tem que entregar um resultado positivo para dar tranquilidade ao trabalho e evitar uma crise logo na segunda rodada. Certo. Então os garotos estão lá segurando as pontas, mas a pergunta que todo mundo quer saber é: e os titulares? Quando que a gente vai ver o time principal em campo? E é aí que a coisa fica um pouco nebulosa. As fontes mostram que não tem nada decidido, é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça que, na verdade, revela as prioridades do clube. Existem 3 cenários principais sendo discutidos internamente e cada um deles tem suas próprias implicações. Peraí, vamos analisar cada um deles então. O primeiro cenário seria uma volta gradual. Um time misto, com alguns titulares e reservas, contra o Vasco no dia 21 na terceira rodada. Essa me parece a opção mais segura, né? Sim, é a abordagem do banho-maria. Você reintroduz os principais jogadores aos poucos, mede o ritmo de jogo, evita um impacto físico muito grande. É a opção mais conservadora e talvez a mais sensata do ponto de vista fisiológico. Mas, esportivamente, você corre o risco de entrar num clássico importante com um time ainda desentrosado. A segunda possibilidade é o retorno em grande estilo. Segurar todo mundo e estrear o time completo no clássico contra o Fluminense no dia 25 de janeiro. Essa tem cara de jogada de marketing, sabe? De agora o ano começou de verdade. Exatamente. Seria um evento. Estrear a força máxima logo num Fla-Flu tem um apelo gigantesco. Para a torcida, para a mídia, para o patrocinador. O recado seria muito claro. Acabou a brincadeira. O risco é que você joga seus atletas, que ainda estarão no começo da preparação física, direto na fogueira de um dos jogos mais intensos da temporada. Uma lesão ali pode custar muito, muito caro. E tem a terceira opção, que para mim é a mais radical e ao mesmo tempo a mais fascinante. A possibilidade de o elenco principal só voltar a jogar na estreia do Campeonato Brasileiro, lá no dia 28, contra o São Paulo. Isso significaria jogar quase toda a primeira fase do Carioca com uma equipe alternativa. Isso muda completamente a lógica do campeonato. E aqui a gente chega no ponto central da discussão. Se essa terceira opção for a escolhida, será a declaração final da comoditização do campeonato estadual. O que a gente vê é que para um clube da dimensão do Flamengo, o Carioca deixou de ser um troféu cobiçado em si mesmo para se tornar uma ferramenta de gestão. Uma ferramenta, boa definição. Ele vira uma extensão da pré-temporada, um laboratório para a base e uma chance de dar ritmo a jogadores que voltam de lesão. A verdadeira questão não é mais ganhar o Carioca, mas usar o Carioca da forma mais inteligente possível para os objetivos maiores, que são o Brasileiro e a Libertadores. É uma mudança de mentalidade sísmica no futebol brasileiro. É uma virada de chave brutal, né? E enquanto o Flamengo vive todo esse dilema de clube global, com um planejamento que olha lá para novembro, do outro lado do campo hoje tem uma história bem mais imediata, de superação. Vamos falar um pouco do Bangu? Uma história e tanto. O time não joga uma partida oficial desde agosto do ano passado. E a temporada de 2025 para eles foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. Primeiro, o drama do rebaixamento do Carioca. Depois, a redenção. Jogaram a Série A2, foram campeões e garantiram a volta por cima, retornando à elite. Então esse jogo, em Moça Bonita, é mais do que uma estreia. É uma festa, é a celebração desse retorno. E eles não voltaram para passear, né? O time do técnico Flávio Tinoco veio reforçado. E as fontes citam 2 nomes que, no mínimo, despertam curiosidade.
Um é o zagueiro uruguaio Facundo Falcão. E o outro é grande história do jogo. O atacante haitiano Garrincha Estinifili. É genial. Você ouve o nome Garrincha e é impossível não sorrir. Tem um peso, uma mística. Eu fico aqui imaginando a história por trás. Será que o pai era um apaixonado pelo futebol brasileiro e fez uma homenagem? Será que é uma coincidência maluca? Ou será que o agente dele é um gênio do marketing e pensou: como eu chamo atenção para o meu jogador no Brasil? Seja qual for a resposta, só essa história já vale ingresso. Sem dúvida. Adiciona um tempero, uma narrativa que foge do comum. E, para além da curiosidade, a situação para o Bangu é a ideal. Do ponto de vista estratégico, o que mais eles poderiam querer? Vão enfrentar um time de garotos, talentosos, mas inexperientes, em casa, com moça bonita pulsando. O cenário perfeito para eles. Perfeito. A estratégia deles é clara. Pressionar desde o primeiro minuto, usar a experiência do elenco renovado e capitalizar qualquer nervosismo ou falta de entrosamento do Flamengo. É o cenário que todo time considerado menor sonha por uma estreia contra um gigante. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que esse jogo realmente significa? A partida de hoje não é só Flamengo e Bangu pela primeira rodada. É uma janela para o futuro do Flamengo, um teste de fogo para a nova geração no ambiente hostil. E, ao mesmo tempo, é a grande festa do Bangu, o retorno à elite, com a sua torcida lotando um estádio histórico. E se a gente der um passo para trás e olhar o panorama geral, essa partida é um microcosmo perfeito da realidade complexa do futebol brasileiro de ponta. Ela escancara a necessidade de gerenciar um calendário que é insano, mostra o papel cada vez mais estratégico da base, não só para revelar, mas para cumprir tabela em momentos-chave, e prova que a paixão local, a rivalidade do bairro ainda pulsa forte e é capaz de lotar estádios e criar essas histórias maravilhosas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, eu acho. As fontes detalham esse planejamento minucioso do Flamengo focado na ciência, na preparação física, em evitar lesões e dar chance aos jovens. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Para um clube com as ambições globais do Flamengo, que entra todo ano para ganhar Brasileiro, Libertadores e Mundial, qual é o papel real de um campeonato estadual em 2026? Ele é uma plataforma de desenvolvimento, quase um torneio de luxo da pré-temporada? É uma obrigação histórica que precisa ser cumprida por tradição? Ou, sendo bem pragmática, ele se tornou um obstáculo? Um desvio de foco no caminho para os troféus que realmente definem o sucesso ou fracasso de uma temporada.